Senhores telespectadores, o nosso programa de hoje não é sobre azulejos. Até parece que eu estou aqui a falar no Museu de Azulejos, mas não. Nem é o Museu de Azulejos, nem o tema do programa é o azulejo. Eu vou falar sobre aquilo que os portugueses são capazes de fazer. E estou-lhes a falar exatamente num estabelecimento privado, um estúdio de conservação e reparação de azulejos, que desde há muitos anos, é muito conhecido, tem, salvo milhares de painéis de azulejos, tem-os restaurado criteriosamente. Isto é tudo português, é trabalho de artistas portugueses desde sempre. Aqui eu encontrei uma série de hispano-árabes, portanto, azulejos do século XVI. Há aqui ainda painéis do século XVII, não numerosos, mas há uma grande coleção e muito rica, painéis do século XVIII, desde os temas da vida galante, que os palácios nessa altura eram todos enfeitados com cenas de alegria, passados nos campos, com caçadas, cavalgadas, senhoras, alegria. Há depois as coisas do século XIX, há muita coisa pombalina, e há até uma coleção importante de azulejos do Rafael Bordal, que nas Caldas, Rafael Bordal, como sabem, no século passado, tentou restaurar a arte do azulejo português sob temas do seu tempo. Bom, estão ali um conjunto dos chamados azulejos do Gafanhoto, que são uma raridade. Eu felicito esta casa pelo que tem feito pela cultura do azulejo em Portugal. Eu não creio que seja o azulejo que venha a ser o nosso futuro. Agora, creio que são muitas iniciativas deste género, a que eu no seu conjunto chamo as indústrias artísticas. Indústrias que incorporem o gênio do povo português. O povo português tem umas mãos extraordinárias. O português tem... Há muita coisa para que não temos jeito. Agora, trabalho manual, somos quase únicos. E isso, olhem, demonstrou esta arte do azulejo, que é única em toda a Europa. Nós aprendemos isto com outros, claro, isto vem-nos da influência islâmica, tem depois muitas outras interferências, mas a azulejaria portuguesa dos séculos XVII e XVIII é uma coisa única nas artes decorativas europeias. Falo-lhes nisto a pretexto exatamente deste tema. O que é que os portugueses hoje são capazes de fazer? E daqui vamos passar para o Museu do Azulejo, que também tem algumas obras-primas. As peças mais curiosas aqui do Museu do Azulejo é este extraordinário panorama da cidade de Lisboa. Temos aqui Lisboa como ela era antes do terrível terremoto de 1755. Não há uma data certa, o azulejo não está datado, sabe-se de onde ele vem. Isto estava numa das grandes salas do Palácio dos Condes de Tentugal. Esse palácio também já não existe, era ali para o pé da Sé de Lisboa. Bom, e representou minuciosamente Lisboa com pormenores muito curiosos. Começa além, onde hoje começa, pode-se dizer, a Torre de Belém, lá está a Torre de Belém, ainda com canhões, e depois vem os vários aspectos, vem ali a Ribeira de Alcântara, vem os estaleiros, vem ali o Caixo de Sodré, está ali o grande largo do Caixo de Sodré, e finalmente aqui o Terreiro do Paço.
Reparem, esta coisa é muito curiosa. O Terreiro do Paço tem uma muralha para o rio com canhões. Ainda é preciso canhões no Terreiro do Paço. Porque, quando isto é século XVIII, claro, talvez primeira metade do século XVIII, cerca de 1750, tudo indica isso. Pois bem, ainda era preciso ter canhões à beira do Terreiro do Paço, porque Lisboa era uma cidade martirizada pelos ataques dos corsários. Isso, aliás, penso que é um dos fatores que fizeram com que o Porto de Lisboa nunca tivesse tido na Europa aquela expansão que era natural que chegasse a ter, dada a sua posição geográfica. Bom, mas depois, ali está São Vicente de Fora, até termina exatamente aqui na Madre de Deus, onde agora estamos. A Madre de Deus é um antigo convento de freiras de Santa Clara, portanto franciscanas, clarissas, como se chamava, da Madre de Deus. Madre é a palavra latina que quer dizer mãe. Portanto, Madre de Deus é Santa Maria, é a mesma coisa. Mas no século XVIII usava-se mais a expressão Madre de Deus, a Mãe de Deus. Bom, este painel mostra-nos o Terreiro do Paço antes do terremoto. Como vêem, tem só um torreão, hoje tem dois, e não tem aquele aspecto monumental que depois lhe deu o Marquês de Pombal. Nesta altura, chamava-se a esta praça Terreiro do Paço. Terreiro, o que é? Terreiro é apenas um terreno. Em quase todas as aldeias há terreiro. O terreiro é um logradouro coletivo. É um espaço de terra, já fora do núcleo propriamente urbano, onde as pessoas se encontravam, onde as pessoas se divertiam, estavam ali, faziam ali as suas brincadeiras, as cavalgadas. Também ali se fizeram grandes festas, grandes paradas, enfim, era um espaço terreiro. No século XVI, o rei Dom Manuel resolveu construir lá um paço real. O paço, anteriormente, era no castelo. Vê-se ali o Castelo de São Jorge, e ainda lá está. O paço era no castelo. Havia outro paço, o Paço do Limoeiro, também se vê além, mas Dom Manuel muda e manda fazer, enfim, as instalações reais depois do seu último casamento, por cima dos armazéns da Pimenta. Vem além, embaixo eram os armazéns da Pimenta, ainda se vê aquela parte de baixo é realmente uma muralha sem qualquer aspecto assim de palácio monumental, é uma simples muralha onde se guardavam os fardos da pimenta que vinham da Índia. Bom, e ele é por cima desses armazéns que mandou fazer os aposentos reais. Nessa altura, as más línguas disseram que o rei mandou fazer a alcova real por cima da pimenta porque os médicos diziam que a pimenta é estimulante. E o rei já não era muito novo no seu terceiro casamento, enfim, a esposa podia ser filha dele, e o rei, pelo sim, pelo não, mandou fazer a alcova em cima dos fardos da pimenta. Chegavam lá os eflúvios da pimenta, que realmente lhe devem ter dobrado a energia. Creio que isso funcionou. É certo que o rei só durou pouco mais de um ano. Morreu Dom Manuel. Mas dizia-se isso, eu não sei se é verdade, se não. As más línguas, quando se metem nessas coisas, cada um conta a sua história. Mas é verdade que os factos objetivos são estes. E é a partir daí que ao terreiro se passa a dar o nome de Terreiro do Paço, porque estava lá o Paço. Paço é uma palavra, é palácio, de palácio do Paço. Portanto, quer dizer, o Terreiro do Palácio. E ficou o Terreiro do Paço. Até que veio o terremoto foi uma coisa terrível, destruiu a Baixa de Lisboa, particularmente o incêndio. Toda esta área foi consumida. E o Marquês de Pombal manda reconstruir, mas muda-lhe o nome. Agora já não é Terreiro do Paço. Agora é
a Praça do Comércio, porque Pombal é realmente um grande estadista e ele compreende que o país não tem uma agricultura rica. Nós tivemos sempre uma agricultura pobre. Também não temos minas de ouro nem de prata, nem nada disso, não é? Portanto, nós seríamos um país prestador de serviços. Ora, qual era no tempo de Pombal o principal serviço que um país podia prestar? Era o comércio. O comércio. O Porto de Lisboa levava os navios ao Atlântico. Aliás, vem aí, em vários pontos do quadro, navios que estão nos estaleiros. Enfim, a navegação no Tejo era muito intensa. Daqui ia-se para o Brasil, daqui ia-se para a Índia, daqui ia-se para a África e levavam-se os produtos da Europa, traziam-se os produtos locais. Enfim, é nessa altura que a Europa se habitua a beber chá, que a Europa aprende a tomar café. Enfim, é um período realmente de um grande dinamismo para Lisboa. E o papel dos portugueses é o do comércio, é de prestar o serviço de levar e trazer. É por isso que Pombal resolve chamar a isto a Praça do Comércio. Quem conhece o Terreiro do Paço, a toda a volta hoje, há palácios, tem um arco em baixo, ali deviam ser lojas, e o mercador podia morar em cima ou fazer em cima, enfim, o armazém das mercadorias que vendia em baixo. Esta era a ideia que Pombal tinha para o seu Terreiro do Paço. Quando ele estivesse pronto, porque devo dizer que, quando Pombal abandonou o poder, em 1777, o Terreiro do Paço estava quase todo para construir. Só estava pronto um dos dois torreões. Mesmo para a inauguração da estátua, a estátua de Dom José, como sabem, hoje presida ao Grande Largo, o resto foi armado com gesso, com estafo, com umas tábuas, era um cenário, para parecer que estava pronto, mas não estava. As obras demoraram muito tempo. Bem, mas a ideia de Pombal era fazer ali o coração do comércio português. É claro que isto de projetos, muitas vezes os governos pensam uma coisa e depois acontece outra. Realmente, ele fez o coração. Simplesmente o comércio não afluiu. E pouco depois, ali as lojas, chegou a haver algumas. Desses primeiros tempos, ainda lá está o Café Martinho, o Martinho da Arcada. Esse é um vestígio desse projeto pombalino de fazer ali um grande centro comercial. O que aconteceu foi que o comércio era débil e, portanto, o funcionalismo foi-se instalando, pouco a pouco, naqueles grandes andares devolutos. E, quando se chega ao século XIX, dizer Terreiro do Paço é o mesmo que dizer governo. O governo é o Terreiro do Paço. O Terreiro do Paço é que manda o país. Em cima estava o Ministério do Reino, estava o Ministério da Justiça, estava o Ministério da Economia, e então lá está, o Ministério da Economia ainda hoje lá está, o Ministério da Guerra, do Exército ainda hoje lá está, o Ministério da Marinha ainda hoje lá está. O Terreiro do Paço eram os ministérios. Nunca lá esteve o Ministério da Educação por uma razão. Nessa altura não havia Ministério da Educação. A educação fazia parte da pasta do Reino. O Ministério do Reino era onde hoje é o Ministério do Interior e, portanto, lá funcionou. Mas não era um ministério autónomo. Isto é importante porque mostra uma coisa. Reparem, uma praça que tinha sido feita para albergar, para centralizar e dinamizar o comércio português, acaba por insensivelmente ir deslizando para a burocracia. Encheu-se de burocratas que vivem à custa do país, em vez de ser um país que a burocracia se limita a servir. É muito importante, realmente, em Portugal, a sociedade esteve sempre dependente do Estado. Ao contrário, não foi o Estado que esteve dependente da sociedade. Bom, isso ainda hoje se verifica. É claro, hoje faz-se um certo esforço para inverter essa situação, mas ela continua a ser verdadeira. No fundo, a sociedade depende do Estado, porque realmente um terrível
colete burocrático espartilha todas as nossas atividades. Mas não foi propriamente para falar de sociedade e de Estado que eu vim aqui, foi para falar daquilo que os portugueses podem fazer. Estou aqui no Museu do Azulejo. O azulejo foi uma das poucas atividades artesanais típicas da cidade de Lisboa no século XVI já, mas sobretudo depois do domínio filipino, quando deixam de vir os panos de ras para cobrir as paredes, quando deixam de vir os frontais de altares. As paredes antigamente eram todas cobertas de tapeçarias muito bonitas, enfim, panos de armar. O azulejo vem em grande medida substituir a tapeçaria e por isso é uma forma nacional, uma das poucas coisas exclusivamente portuguesas. E é curioso, a principal sede de fabricação de azulejos era a cidade de Lisboa. Eu não sei se em Lisboa haverá assim alguma coisa própria, alguma forma de artesanato tão própria como o azulejo. Juro que não. E realmente tenho pena que não se preste mais atenção, mais apoio, mais estímulo a esta arte cerâmica, porque isto ainda hoje encontra consumidores e pessoas que gostam disto em todo o mundo. Bom, mas não foi para falar disso que eu vim aqui à Madre de Deus, queria-lhes mostrar uma outra coisa que também é uma novidade. O presépio da Madre de Deus. Há muito tempo que eu ouço falar no presépio da Madre de Deus, como um dos mais belos presépios existentes em Lisboa. Mas a verdade é que nunca o tinha visto. E nunca o tinha visto porque ele está sempre fechado. Estava sempre fechado. Não sei porquê, eu vim cá várias vezes. Como sabem, em programas de Natal eu tenho mostrado alguns dos mais notáveis presépios portugueses, mas este, vinha cá, estava fechado. Finalmente, este ano, foi apresentado ao público o presépio da Madre de Deus, a um critério de exposição em prateleiras. Eu não sei se inicialmente seria assim, porque as figuras estavam todas desmontadas e arrumadas aí num canto, foram cuidadosamente restauradas. As figuras são de barro cozido, quer dizer terracota, são de terracota estufada e pintada, e são de dois ceramistas famosos, Dionísio e António Ferreira, portanto, entre os anos de 1700 e 1730, quer dizer, reinado de Dom João V. 1700 e 1730 é justamente o período de ouro, das remessas de ouro do Brasil. É possível fazer estas coisas, que não são essenciais, e dedicar-lhes um grande cuidado. Realmente o presépio é muito notável, deve-se admirar figura a figura, parece que é obra do pai e filho. E a propósito do presépio, queria-lhes falar noutras coisas. Eu estive agora em Itália, este Natal, estive em Nápoles, lá no bairro de São Gregório Armeno, onde se vendem ainda presépios de terracota. Vendem, mas não julguem que é assim, são centenas de grandes oleiros, centenas, cada casinha tem uma oficina, tem um vendedor, que de todo o sul da Itália ali apresentam o que fazem. Bom, e são muitos milhares de pessoas, ao ponto de ser difícil romper entre a multidão, que vêm de todas as partes do mundo cristão a comprar ali peças de terracota para os seus presépios. É claro, há sempre cadeias de televisão a filmar aqueles estandes, e disseram-me que todos os anos se vendem dezenas de milhões de pastorinhos, como eles chamam pastori. Bem, não são figuras de presépio, desde os reis magos ao burro e à vaca e à Sagrada Família, com uma fantasia prodigiosa, eles inventam tudo. Lá vai sempre o rei Herodes a matar os inocentes. Bom,
é realmente prodigiosa aquela imaginação. E aquilo rende à cidade de Nápoles e ao artesanato italiano rende muito dinheiro. Há anos estive em Toledo, aqui perto, e admirei-me ver tanta loja a vender armaduras medievais, os grandes capacetes, aquelas couraças, os arneses, tal, e também as lanças e as bestas e os escudos. E pensei, que diabo, parece que eles vão fazer outra vez a guerra dos 100 anos. Que mania é esta? E uma autoridade da cidade, que fez o favor de me acompanhar, disse-me: o senhor não calcula o que isto se vende. Isto vende-se para toda a América Latina. Em toda a América onde se fala o espanhol, não há ninguém que tenha uma quinta e que não queira ter à porta um ou dois destes guerreiros. É que ele foi-me dizendo, e geralmente dizem que eram os trisavós. Mas a verdade, e fez-me esta confidência, isto rende a Toledo mais do que renderia uma fábrica de automóveis. E não polui coisa nenhuma. E tem uma outra vantagem, é que ocupa muitos milhares de pessoas que são patrões de si próprio. Porque, no fundo, com uma folha de metal e com o maço a bater, eles fazem as armaduras. Isto é para lhes dar alguns exemplos do que é o artesanato, o que é a indústria artística. Nós temos um artesanato ainda embrionário, ainda está num patamar muito primitivo, que não tem qualquer valor económico. Não tem ainda qualquer valor económico. E estamos a deixar perder tradições, como por exemplo a do azulejo. A do azulejo, que eu julgo que encontrava ainda a aceitação. A propósito deste presépio, também me contaram isto, que este ano os alunos do Colégio Militar fizeram presépios que vendiam aos visitantes, e o produto daquela venda era para a caixa escolar, para a caixa dos próprios alunos. Tem uma organização que faz lá, tem as suas atividades, as suas despesas, os seus passeios, os seus desportos, o seu material. E isto pareceu-me realmente um bom exemplo. Não digo lá por serem presépios, mas fazer qualquer coisa. E este é o ponto fundamental que eu hoje queria referir. É evidente que Portugal, para continuar a existir, tem que encontrar caminhos diferentes dos de antigamente. Nós, no século XV, com a conquista de Ceuta, enverdámos pelo caminho do Império. Bom, e, portanto, a preparação da população portuguesa era para essa missão colonizadora, civilizadora. Levámos os benefícios da civilização e, enfim, ao mesmo tempo, a exploração económica a uma grande parte do mundo. Portanto, os portugueses eram ensinados para capatazes, para trabalhar, e souberam cumprir a sua missão. Depois, com a perda do ultramar, que era fatal. Eu não digo que fosse agradável nem feliz para nós. Eu também gostava que houvesse sempre lua cheia, que não houvesse, enfim, quartos minguantes e quartos crescentes. Mas não pode ser. Passou o tempo dos impérios coloniais. Passou definitivamente. Coloniais e dos outros. Ninguém se iluda. Não há impérios eternos. Tudo quanto agora parece grande, amanhã será pequeno. Tudo. Ora bem, passado o tempo dos impérios, nós agora temos que viver à nossa própria custa. Temos que saber trabalhar. A escola tem que criar um tipo novo de homem. O homem com imaginação, o homem com capacidade manual, o homem capaz de montar, de trabalhar a terra, o barro, a cerâmica, a madeira, os metais, as eletricidades, os produtos químicos. A sala, em vez de ser como outrora, olha, como foi, por exemplo, esta sala, um sítio onde um falava e outros reverentemente ouviam para decorar depois, a aula de hoje não pode ser isso. A aula tem que ser um grande laboratório em que toda a gente trabalha. O papel do professor não é dizer coisas para os meninos aprenderem, é lançar pistas para os meninos realizarem. Hoje, saber é saber fazer. Ninguém nasce ensinado. Se nós não aprendermos a fazer,
continuamos sem fazer coisa nenhuma. Esse é que é o perigo. Portanto, e era esta a conclusão do programa, é na escola que está a chave do nosso futuro.